Deus diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Dando continuidade a essa série de estudos sobre os discípulos, nós vamos hoje estudar sobre a vida de Filipe. Nós perceberemos que Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos, os três primeiros evangelhos, não trazem citação sobre Filipe, senão apenas a lista, na lista dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. É o único momento que há um registro, então, sobre a vida de Filipe. Só o evangelho de João é que traz algumas características da vida deste discípulo, desse quinto discípulo que nós vamos estudar. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre Pedro, Tiago, João e André, e agora nós estudaremos então sobre Filipe. A nossa lista ela já está chegando quase ao meio, não é? Ali como nós podemos ver, já estudamos sobre Pedro, Tiago, João e André, não é? Na lista como Marcos escreve, e agora nós entramos então no segundo grupo, né, de discípulos, e o primeiro dessa segunda lista é então a pessoa de Filipe. Nós perceberemos, meus irmãos, que Filipe tem poucos lampejos na Escritura. Enquanto de Pedro nós encontramos muita informação, de Filipe as informações são mais reduzidas. Mas perceberemos que, da agora para diante, os apóstolos que nós vamos estudar, eles não têm mais aquela preeminência no meio apostólico como tiveram esses quatro primeiros. Nós já entramos, então, no segundo grupo de menor influência, aqueles que estão um pouco mais distante de Jesus. Eles fazem parte do colégio apostólico, estão entre os 12 comissionados para serem o alicerce da igreja, né? Aqueles que são as pedras fundamentais da igreja, mas não mais desse grupo mais próximo de Jesus, né? O seu nome é Filipe. Nós vamos ler João 1,43 para então compreendermos sobre ele. No dia imediato resolveu Jesus ir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. O seu nome significa aquele que gosta de cavalos, e é Filipe com I. É muito comum na nossa língua nós encontrarmos Felipe com E, né? Mas este aqui é Filipe com I, e o seu nome em língua grega significa aquele que gosta de cavalos, um nome bem inusitado. Nós percebemos que a sua naturalidade, como diz aí o verso 44 de João 1, é a cidade de Betsaida, na região da Galileia, que também é a cidade de André e Pedro. O que é que nós percebemos aqui? Os primeiros que Jesus comissionou, eles estavam muito aproximados. São todos eles pescadores e sempre estão muito próximos. Então, quando faz menção sobre a cidade de André e Filipe, de André e de Pedro, diz assim: ora, Filipe era de Betsaida. A origem dele é essa cidade aí, Betsaida, na região da Galileia. Sua profissão, pescador. Como é que então nós percebemos isso? Lá em João 20, 1 e 2, aparece uma lista interessante dos discípulos, já depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então aparece aqui os discípulos, capítulo 21, não é? Versos 1 e 2. Depois disso, tornou a Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da cidade de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Então aqui os estudiosos entendem que esses aqui são essa turma que Jesus chamou ali todos na região de Betsaida, na região de Cafarnaum, onde estão André, Filipe, Natanael, o próprio Pedro, e esses aqui, a quem essa lista então nos remete. Então, possivelmente um pescador. Os historiadores dizem que ele era casado e tinha 2 filhas. Nós não temos o registro bíblico disso, mas os historiadores da igreja dizem que Filipe teve 2 filhas e também era
casado. O seu martírio acontece, então, por volta do ano 80, um pouco mais, com 87 anos, ele morre 8 anos depois de Tiago, com 87 anos aproximadamente, e ele foi apedrejado. Há uma outra versão que informa que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas a maior parte dos estudiosos entendem que ele fora apedrejado na cidade de Herápolis, que é uma cidade que ficava na região da Ásia Menor. Filipe foi um missionário, comissionado, um apóstolo comissionado por Jesus para aquela região, onde em Apocalipse 2 nós lemos as igrejas, aquela carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Foi naquela região ali que Filipe exerceu o seu ministério. Eu quero ressaltar então dele 4 características para o nosso aprendizado. A primeira delas, ela vai aparecer no versículo 45 do capítulo 1 de João. Vamos ler, por favor. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Observe aqui que quando João, o evangelista, começa a falar sobre Filipe, ele diz que Filipe era um estudioso. Quando alguém encontra alguma informação, quando alguém consegue obter concretamente aquilo do que tem conhecimento, usa essa expressão, achei. Então Filipe já conhecia a história relatada por Moisés, conhecia a história relatada pelos profetas, ele sabia que viria o Messias. Então quando ele se aproxima de Natanael, ele diz assim: encontrei aquele que a Escritura diz que viria, o Messias, aquele que nós amamos, aquele que nós estamos aguardando, ele está entre nós, Jesus de Nazaré, o filho de José. Observe que ele traz inclusive informações de onde ele era. Lembre que os profetas dizem onde Jesus nasceria e onde ele viveria. Então Filipe, quando se apresenta a Natanael para falar sobre Jesus, ele dá as informações todas. E uma outra coisa interessante que aparece aqui, é que quando Natanael vai responder a Filipe sobre essa afirmação, então nós percebemos que ele também foi um missionário. Perguntou Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe responde: vem e vê. Ele não duvidou coisa alguma, ele não, em tempo nenhum, ele titubeou daquilo que ele cria, daquilo que ele já havia visto. Ele diz assim: vamos lá, se você não acredita, vamos lá para você ver. Mas ele mesmo demonstra uma convicção clara de que Jesus era aquele que foi prometido nas Escrituras, dito por Moisés, dito pelos profetas, o Messias que ele aguardava. Então ele apresenta a Natanael dizendo assim: vamos lá para você ver aquele que as Escrituras dizem que viria. Meus irmãos, ninguém poderia fazer isso se não fosse alguém que estudasse a palavra de Deus. Então observe que a primeira característica que nos aparece aqui de Filipe é um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem que cria naquilo que o Senhor havia dito. Quando nós cantamos da firmeza das promessas, é crermos que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Agora é preciso que nós tenhamos olhos para perceber quando o Senhor está agindo. E é isso que demonstra aqui a vida de Filipe. Ele estudava, ele se debruçava para aprender, ele ia à sinagoga para ouvir, mas também quando ele percebeu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e passou a seguir a Jesus, ele sabia com precisão quem era o objeto de sua fé. Então, assim como Filipe, sejamos estudiosos da palavra de Deus, para que quando nós vejamos sinais, alguma coisa que nos chame a atenção por nossa fé, nós identifiquemos com clareza que é o Senhor que está cumprindo os seus propósitos. Em segundo lugar, nós vamos ver então que Filipe era alguém muito pragmático. Vamos ler o capítulo 6, por favor. Para que nós percebamos isso. Verso número 5, capítulo 6, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer?
Observe que Filipe, quando nós lemos aqui no verso 46 do capítulo 1, diz assim: vem e vê. Não é aquele que fica argumentando e perdendo tempo para tentar explicar aos outros do que ele acredita. Tem horas que nós perdemos muito tempo tentando explicar para os outros aquilo que nós mesmos temos convicção. E Filipe, por já ter essa questão mais prática, entenda que alguém que é pragmático é alguém que não fica explicando muito sobre a coisa que é verdade. Ele chega e diz assim: choveu, e pronto, choveu, acabou. E se ele precisar ali na frente de uma experiência nova, ele vai olhar para trás e dizer assim: choveu. Então as pessoas que têm essa linha de muita praticidade, eles não ficam dando volta, não ficam conversando demais, eles vão direto ao assunto. Eles são chamados de pragmáticos. Eles não ficam ali: será que vai acontecer? Observe que a pergunta de Jesus para Filipe é: onde compraremos pães para dar a comer? Porque Filipe era do tipo que resolvia, tinha a ideia: Senhor, é assim que nós vamos fazer. Meus irmãos, tantas vezes nós perdemos de gente assim, de gente que se ocupa da tradição. Como é que vai ser a nossa próxima situação, né? A próxima festa? No ano passado nós compramos bolo, então nós vamos fazer bolo de novo. Entende que a pessoa gosta de fazer a coisa metodicamente da mesma forma. Ele não se ocupa de pensar diferente. O negócio dele é: bom, se deu certo nós fazermos bolo, vamos fazer bolo novamente. E na próxima ocasião, como fazer? Bolo outra vez. Então, quando Jesus pergunta para Filipe, como é que nós vamos fazer? É porque Filipe era desse jeito. Ele já sabia ali, ele começou a contar, né? Quantas pessoas tinha, como é que ele ia fazer. Parece que Filipe era o responsável por essa logística no meio dos discípulos. Não imagina essas viagens que Jesus fazia para lá e para cá. Quem era responsável por entender das coisas, saber onde eles podiam pousar, como seria o almoço? Parece que isso ficava a cargo de Filipe. Mas Filipe não era muito de ficar inventando. Ele era desse tipo que já fizemos assim deu certo, faremos novamente, né? O problema é que muitas vezes as pessoas pragmáticas, elas não têm uma visão mais ampla. Por que razão? Eles são meio que... eles olham só para frente, eles não conseguem olhar para os lados e perceber que há outras possibilidades. E aí a pergunta de Jesus para Filipe, e aquilo que Filipe responde ao Natanael, é exatamente por esse espírito prático. Se você não acredita, vamos dar para você ver. Fim. Não vou ficar aqui gastando a minha saliva para tentar te convencer que eu estou certo. Eu estou certo e ponto final. Na hora que eu preciso fazer alguma coisa, eu recorro lá ao meu livro de regras. Como é que nós já fizemos? Se nós fizemos assim e deu certo, é assim que a gente precisa fazer. Neste aspecto, por que isso acontecia? Porque Filipe era um dos administradores. Todo administrador, ele tende a ser pragmático. Ele tende a fazer as suas continhas e fazer a coisa do mesmo jeito. Isso não é ruim. Observe que Jesus pergunta para ele. E interessante que a resposta dele é interessante. Verso 7. Respondeu o Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Por que ele fez a conta? Imagine como é que foi o negócio. Ele olhou, Jesus pergunta: como é que nós vamos dar pão para esse povo todo? E, enquanto tem alguém tentando olhar o que tem para comer, Filipe está fazendo o quê? 1, 2, 3, 4, 5... aqui deve ter mais ou menos 50 pessoas, ali 200, 5 mil homens, então deve ter umas 20 mil pessoas aqui. Bom, se tem 20 mil pessoas, eu preciso comprar pão na venda do fulano, custa mais ou menos tantos centavos cada pão, um pão para cada um. Ele fez a conta e falou assim, se nós pegarmos 200 denários, o denário era uma moeda equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, o dia de um companheiro que se paga aqui na nossa região, seria então esse denário. E aí ele diz assim, se pegar 50 denários e 200 denários para comprar pão, não tem jeito de dar pão para todo mundo. O grande problema, meus irmãos, é que esses administradores, esses pragmáticos, eles vivem uma luta entre a razão e a fé.
Como é que é o negócio? Para ele, o negócio resolve é com a conta, é com o dinheiro, é com o que eu tenho na mão. Ele não consegue pensar o seguinte: será que dá para multiplicar? Será que alguma coisa excepcional pode acontecer? Olha o que diz o verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia bem o que estava para fazer. Jesus sabia, Filipe não. E aí Jesus pergunta para Filipe, como é que nós vamos fazer? Onde nós vamos comprar? E Filipe, então, com toda a sua praticidade, com a sua razão, com a sua forma de pensar pragmática e administrativa, ele diz assim: olha, senhor, não tem jeito. Meus irmãos, quantas vezes nós também somos assim como Filipe? Nós vivemos essa questão, a razão diz que não dá, a fé diz vamos multiplicar. E nem sempre nós conseguimos passar para o lado da fé. Nós ficamos com o lado da razão. Nós não damos o passo como Pedro deu para fora do barco. Por que razão? Por que motivo? Porque a nossa convicção racional diz: se eu colocar o pé na água eu vou afundar. Então, para não afundar, eu fico no barco. Observe que enquanto Pedro é um homem atirado e da fé, aquele que põe o pé para o lado de fora do barco, Filipe é o homem que fica dentro do barco e diz assim: não vamos não, que vai dar errado. Estão juntos no mesmo colégio apostólico, com características tão diferentes. Era preciso sim um administrador, era preciso um sujeito pragmático, mas ele precisava aprender dessa relação da razão. Ele precisava largar as regras e os manuais. Já viu gente que é assim? Tudo precisa ter o manualzinho, como é que faz? Vamos ver João capítulo 12, para entendermos essa questão do manual. João 12, 20 até 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, ou seja, não eram judeus. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. O que é que Filipe pensou a princípio? Olha, Jesus já falou lá atrás para nós, que não era para nós entrarmos em aldeia de samaritanos, nós não éramos para ir a lugar nenhum, e ele mesmo disse que veio para a casa de Israel. Vocês são gregos, e se vocês são, deixa eu ver o que é que diz o manual. Ele foi lá no manual de regrinha. Entendeu qual que é o hábito dele? Vocês não são dos que Jesus veio, então eu tenho que descobrir. Olha o que é que ele faz. Verso 22. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Por que Filipe mesmo não toma a iniciativa de ir a Jesus e dizer: Senhor Jesus, tem uns gregos aí querendo falar com o senhor pode receber? É porque, meus irmãos, muitas vezes nós estamos presos aos protocolos. E aí, como eu sou do grupo número 2, eu não sei se pode ou se não pode, se eu posso aproximar a pessoa de Jesus ou não. Deixa eu pedir para alguém fazer isso por mim, porque se André pedir, Jesus não vai negar. Quantas vezes nós somos assim também, não? Nós poderíamos nós mesmos tomar a iniciativa, mas nós ficamos um pouco acanhados e pedimos que alguém faça em nosso lugar. Ao pragmatismo da regra. E o problema é que na hora que nós vamos procurar, em alguns momentos, nas regras e nos manuais, isso não está presente. Nós precisamos tomar decisões que estão além das regras, dos manuais, da nossa razão. São coisas que fazemos por fé. O que é que Filipe deveria fazer? Se alguém chega a Filipe e diz assim: Senhor, queremos conversar com Jesus, com a mesma disposição que ele levou Natanael, ele também deveria levar essas pessoas. Mas ele não o faz. Porque esses agora não são judeus, eles não são pessoas próximas. Então ele fica meio temeroso se ele está burlando ou não alguma coisa do sistema. É preciso pensar nisso, meus irmãos. A razão e a fé, elas vão caminhar muitas vezes juntas. Mas em alguns momentos elas vão estar totalmente opostas. E nós precisamos tomar decisões que não estão no livrinho das regras. Deus vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos guiar à verdade.
e nós poderemos então ser muito produtivos e proativos no reino de Deus se nós conseguirmos perceber o que está além da nossa razão e darmos um passo de fé. Quarto e último lugar, nós vamos perceber que Filipe, como os discípulos, era uma pessoa limitada. João 14:8. É só uma afirmação, mas que informação infeliz esse pedido de Filipe. João 14:8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Sabe qual foi o gesto moderno de Jesus nesse momento? Foi isso que Jesus fez. Já viu aquele negócio que a gente quer chamar de alguém de sem noção e faz? Foi isso que Jesus fez. Meus irmãos, observe que essa parte do texto do Evangelho de João nos mostra. Do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está na sua última semana de vida, dando as últimas instruções aos discípulos. Possivelmente esse capítulo 14 ocorre na última noite de vida de Jesus. Ele está no cenáculo com seus discípulos, celebrando a ceia, lavando os pés dos discípulos. Eles vão sair dali e vão para o monte para orar. Já é no finalzinho de tudo, ou seja, já tem 3 anos que eles estão caminhando juntos, tem 1 ano e meio que eles estão caminhando lado a lado com Jesus. Jesus, numa conversa de consolo, de conforto, de instruções finais aos seus discípulos, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí aparece um incrédulo de nome Tomé, que fala assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus então, diz o versículo tão bonito, né? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Aí Filipe me aparece com essa informação: Senhor, mostra-nos o Pai. Meus irmãos, 3 anos, tantos milagres, tanta coisa aconteceu, e o homem não enxergou quem estava diante dele. Mas observe o seguinte: ele era um homem de fé, não era? É assim que nós começamos a exposição de hoje. Não foi ele que disse assim: ó, encontramos aquele que Moisés falou, que os profetas disseram, o filho de José e Maria, o Nazareno Jesus, ele está ali, vamos lá. Não necessariamente ter fé significa crer. Observe o que Jesus diz a Filipe: tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha o verso 11. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, ao menos por causa das obras. Me parece, meus irmãos, que há aqui uma confiança no que eu acredito, mas eu não consigo transferir, é o sentimento de Filipe, para aquilo que os meus olhos enxergam. Ele sabia que o Messias vinha, ele sabia que Jesus era o Messias, mas tinha dificuldade de colocar o óculos e entender: este aqui é o Filho de Deus. Esse que está diante de nós é o próprio Deus. Ter fé não necessariamente significa crer. Me parece que o conhecimento de Filipe era parcial. O que quero dizer com isso? O que quero dizer é que ele sabia, mas não conhecia. Ele tinha a experiência de ver, mas ainda não havia internalizado. Eu costumo dizer que nós precisamos aprender e apreender. O que quero dizer com isso? Aprender é quando eu recebo, e aprender é quando eu absorvo, é quando eu guardo. Filipe havia aprendido, mas não havia ainda se apropriado das coisas. Às vezes acontece isso conosco. Nós cremos, sabemos, como nós conversamos aqui na terça-feira no culto de oração. Meus irmãos, e um parêntese para lembrar daquela situação, Pedro estava preso em Atos capítulo 12, e a igreja se reuniu para orar incessantemente, diz o verso 5 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Aí o Senhor opera um grande milagre, que Pedro é solto de modo miraculoso,
E Pedro chega e bate na porta. Atende uma criada por nome Rod. Ela fica tão emocionada porque era Pedro que ela volta. E diz assim, olhe, Pedro está aí. Alguém falou assim, você está ficando louca. Pedro está preso. Meus irmãos, eles estão orando para Pedro ficar liberto. Mas quando o homem chega na porta, a menina que recebe, ela está louca. Aí ela insiste. Quando ela insiste, alguém diz assim, não é ele, mas é um anjo. Passa mais um pouquinho, alguém resolve ir lá e Pedro entra. Quando Pedro entra, ele diz, fica atônito. Mas não estava orando para isso? É mais ou menos isso aqui. Tenho fé, tenho fé, tenho fé, eu creio que ele vem, e ele vem, e ele vem, vamos ver. Mas está diante. Está vendo os milagres, não foi um nem dois. Viu água sendo transformada em vinho, viu o cego voltar a enxergar, viu o paralítico andando, viu Lázaro sendo ressuscitado. E pede o quê? Senhor, mostra-nos o Pai. Meus irmãos, Jesus deve ter pensado assim, meu Deus, o que vai ser da igreja? Perdi meus 3 anos aqui, porque se esse povo está desse jeito, um incrédulo, e o outro não sabe o que é que fez 3 anos, não vai ter jeito. Você escolheria Filipe para ser apóstolo? Eu acho que nessa hora, meus irmãos, nós cortaremos o nome dos dois. Chega, não para Tomé, não para Filipe, não, foram reprovados. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos, é assim mesmo que tinha que ser. Sabe por que razão? Porque Filipe era tão incrédulo quanto às vezes nós somos. Já pensou se nós começássemos aqui, nós aqui, né? A achar que nós podemos fazer muita coisa? E que a gente pode expulsar demônio por nossa própria força, que a gente pode curar enfermo porque a gente tem poder, a gente pode tirar uns das drogas porque nós cremos no Evangelho, temos isso. Já pensou se a gente começar com esse... Ah, irmãos, nós temos um Filipe que fracassou, tirou 0 na prova. Aí Jesus fala assim, é isso que eu preciso. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O que nós aprendemos com Filipe é que é necessário, meus irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus. É necessário sabermos das promessas de Deus. É necessário que quando nós vejamos aquilo que a Escritura diz sendo realizado, nós então afirmemos, olhe, é o que a Bíblia diz. É necessário, meus irmãos, que em alguns instantes nós sejamos pragmáticos, administradores, façamos aquilo que a gente sempre fez, do mesmo jeito, da mesma forma. Mas em algum instante é necessário pôr o pé para o lado de fora do barco. No caso de Filipe, ele tinha que ter pensado e percebido que quando Jesus lhe pediu assim, Filipe, como nós vamos fazer para administrar esse problema? Nós temos uma grande multidão para alimentar, o que faremos, Filipe? O pensamento de Filipe deveria ser o semelhante ao de André. Senhor, nós não temos muita coisa não, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas nós sabemos que 5 pães e 2 peixinhos das tuas mãos pode alimentar toda essa multidão. Mas Filipe ainda estava na questão de lidar com a razão e com a fé e ficar meio assim. Meus irmãos, eu lendo sobre Filipe esses dias, eu me lembrei de uma experiência. Nos primeiros dias de ministério ainda, nós precisamos comprar uma mesa de som para a igreja. E numa conversa com o tesoureiro, eu lhe disse o seguinte, olha, gostaria muito de comprar esta, que custava uns R$700 mais do que a outra. Mas o dinheiro que nós temos dá para comprar esta. E ele falou assim, pastor, vamos comprar de cá. Eu falei, não, eu acho que é essa aqui que nós temos que comprar mesmo. E aí, por causa da razão do Filipe, nós compramos uma mesa de som de ótima qualidade e tal, uma mesa Yamaha, um negócio joia, bacana, nos atenderia muito bem, mas o ideal era outra. E o tesoureiro falou assim, pastor, vamos pôr o pé para fora do barco, pastor. Eu falei, não, vamos deixar o pé dentro do barco. Meus irmãos,
No domingo, alguém que nós não sabemos quem é. Até hoje não apareceu essa pessoa. Isso já faz uns 10 anos, 12 anos talvez. Entrou uma pessoa na igreja, no culto do domingo à noite. Entregou de oferta, dízimo, exatamente o valor que nós precisávamos para comprar outra. Só que a curiosidade é, nós compramos na quinta, levamos para instalar na igreja na sexta, a inauguração do equipamento foi no domingo. E o Deus da providência no domingo deu o dinheiro. Entende como tem horas que a gente é exatamente como Filipe? E eu me lembrei da situação hoje, falei, é desse jeito mesmo. Meus irmãos, nós queremos muitas vezes lidar com o nosso recurso, com aquilo que está em nossas mãos. E o que na verdade o Senhor quer muitas vezes e requer de nós é que nós tenhamos fé. Mas é preciso que além de ter fé, nós percebamos quem Deus é. Que foi isso que Filipe não conseguiu perceber. Com todas as suas habilidades, com todo o seu jeito, Filipe não conseguiu perceber que aquele Messias que estava diante dele era o próprio Deus. E eu não imagino como deve ter ficado Filipe, porque João não nos diz. Qual é o sentimento de Filipe depois disso? Mas eu imagino um Filipe muito envergonhado. Um Filipe assim, que mancada. Mas preste atenção. Este homem foi poderosamente usado por Deus depois. Aí ele vai para uma outra região, anuncia o Evangelho. E os historiadores dizem que Filipe realizou alguns milagres. E entre um dos milagres que Filipe realizou, ali na região da Ásia Menor, está uma ressurreição. Observe, meus irmãos, um homem que tinha razão acima de tudo, era um homem que gostava das coisas do mesmo jeito, chegou a ter uma experiência espantosa de orar por alguém e a pessoa ressuscitar. Deus usa as coisas fracas, Deus usa os de pouca sabedoria para fazer grandes obras. Mas é necessário que eles se coloquem à disposição de Jesus. Que você e eu sejamos assim como Filipe, estudiosos da Escritura, bons administradores, pragmáticos em algum momento, mas que usemos da fé para guiar a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, pela revelação que ela nos traz da pessoa de Jesus, dos Teus propósitos e planos, mas Te louvamos também porque ela nos revela pessoas tão simples como Filipe, um pescador a quem o Senhor chamou para ser Teu discípulo, um homem que foi transformado pela ministração de Jesus, mas também pela intervenção do Espírito Santo em seu coração, de modo que se tornou alguém extraordinariamente usado pelo Senhor Deus na proclamação do Evangelho e na expansão do reino do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, assim como Filipe, estudarmos a Tua palavra com diligência, com critério, para que assim aprendamos mais do Senhor. Mas dê-nos também a graça de percebermos os sinais como Ele percebeu. Dê-nos, ó Deus, a experiência de não deixarmos que a razão não nos torne céticos, engessados, tradicionais, mas que em nome de Jesus, ó Deus, nós tenhamos a disposição de pensar que 5 pães e 2 peixinhos nas Tuas mãos pode alimentar uma grande multidão. Que se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, podemos realizar grandes coisas para o Teu reino. Ajude-nos, ó Deus, a com nossa fé, por meio dos olhos espirituais, percebemos a revelação do Senhor em cada detalhe de nossa vida, em cada experiência que tivermos com o Senhor. Que seja assim para a glória do Teu nome, comigo, com os meus irmãos aqui reunidos, em nome de Jesus. Amém.